Olá, boa tarde, tudo bem? Passando para lançar os conteúdos de matemática e artes, tá? Matemática, as páginas são da 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, tá bom? Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre figuras geométricas espaciais, tá? Prestem atenção porque é um conteúdo um pouquinho complicado, para que vocês possam entender direitinho para fazer as atividades, tá certo? Então vamos lá. Figuras geométricas espaciais. As figuras geométricas espaciais, também conhecida como sólidos geométricos, são objetos que possuem 3 dimensões. Elas se parecem com sólidos geométricos que você já conhece e estão presentes no seu dia a dia, em muitas situações e brincadeiras. Nesta aula, você aprenderá a identificá-las e irá conhecer algumas características de cada uma delas, tá? Os sólidos geométricos podem ser classificados em poliedros e corpos redondos. Poliedros. Os poliedros são formados por faces poligonais planas e possuem os seguintes elementos. Tá aí a questão: vértices, faces e arestas. A tia vai explicar o que é isso. Prestem atenção. Estou chamando a atenção para isso. Faces correspondem aos lados do sólido. Em um dado, por exemplo, cada uma de suas faces é indicada por um número. Um dado possui 6 faces. Presta atenção. Vamos ver se eu consigo deixar bem pertinho para que vocês possam ver. Ó, as faces é as partes retas do sólido, tá? Todas as partes retas do sólido, ela é chamada de face, tá? Então, presta atenção. As partes retas do sólido é chamada de face. Não esqueçam, gravam isso. Arestas correspondem às linhas do sólido formadas pelas interseção de duas faces. Vamos lá. Arestas. Olha aqui, ó. Nada mais é que as linhas. Cada linha dessa aqui é chamada de arestas, tá? E por último, são os vértices. Eles correspondem aos pontos de encontro das arestas, ou seja, das linhas. É formada pelo encontro de pelo menos 3 arestas. Vamos lá. Aqui nesse sólido, embaixo vocês podem acompanhar aí que tem um pontinho vermelho, certo? Cada pontinho desse, é porque aqui nesse exemplo o livro só botou este pontinho, mas cada encontro das linhas nós chamamos de vértices, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui tem 8 vértices, tá? Aonde tá aí marcado no livro de vocês de vermelhinho,
são os encontros das arestas, que são as linhas, e os vértices são os encontros. É onde está marcado de vermelhinho aí. Cada encontro dessa linha, nós temos um vértice, tá? Então, vamos lá. Página 59. Vemos a seguir alguns exemplos dos poliedros. Cubo. Os cubos possuem todos os seus lados com a mesma medida. Esse sólido é semelhante a um dado, que usamos em muitos jogos de tabuleiro. Aí temos o exemplo aqui do lado, os dados. Os paralelepípedos. Diferente do cubo, ele não possui todos os lados com a mesma medida. O sólido é parecido com uma caixa de sapatos. Aí nós temos aqui o paralelepípedo e a caixa de sapato para que vocês vejam que eles são bem semelhantes. Nós temos as pirâmides. Esse sólido lembra algumas construções, como as pirâmides egípcias. Ele é formado por uma base poligonal e suas faces laterais são formadas por triângulos. Aí nós temos um e temos uma pirâmide para vocês poderem analisar, tá? Corpos redondos. Os corpos redondos são sólidos geométricos que, em vez de possuírem faces poligonais, possuem regiões curvas, que, se dispostas em uma superfície inclinada, tendem a rolar. Vejam alguns exemplos a seguir. Nós temos a esfera e temos uma bola aqui do lado. Trata-se de um sólido geométrico perfeitamente redondo, pois toda a sua superfície é redonda. Ele é semelhante a uma bola de basquete ou de futebol, tá? Página 60. Cilindro. Este sólido também é considerado um corpo redondo. Ele apresenta duas bases circulares e podem ser comparados com uma latinha de refrigerante, tá? O cilindro ele é bem semelhante. E todos os sólidos que têm o corpo redondo, se você rolar, ele vai embora. Ele rola, tá? Cone. Por sua superfície arredondada, esse sólido também é considerado um corpo redondo. A sua ponta é chamada de vértice e ele possui uma base circular. Sua forma se assemelha a uma casquinha de sorvete, tá? A casquinha de sorvete também é assemelhada ao cone. Planificações de sólidos geométricos. As planificações do solo geométrico são formas que teriam as suas embalagens. Se fôssemos desembalar uma caixa de sapato, teríamos uma planificação de um paralelepípedo. Por exemplo, veja o exemplo de algumas planificações. Nós temos o cone, temos a pirâmide, temos o cilindro, temos o paralelepípedo e temos o cubo. Temos a imagem do sólido e temos ela como se ela... A planificação nada mais é que eu abri aquele determinado sólido. Nós temos o cone aberto, temos a pirâmide aberta, temos o paralelepípedo aberto, o cilindro e o cubo, tá? Página 61. Você já ouviu falar em sólidos de Platão? Todas as suas arestas possuem a mesma medida e todas as suas faces possuem a mesma forma. Além disso, de todos os vértices saem a mesma quantidade de arestas. Eles são os seguintes sólidos. Temos o tetraedro, cubo, o icosaedro, o octaedro e o dodecaedro, tá? São esses aqui. Então, nós temos uma atividade resolvida. Planifique o sólido abaixo e informe a quantidade de faces. Aí nós temos esse sólido que temos 2 faces triangulares e 3 faces retangulares.
Por que que ele é chamado de duas faces triangulares? Olha aqui, porque ele é aberto, ele tem 2 triângulos e 1, 2, 3 retângulos. Por isso que ele diz aqui que ele tem duas faces triangulares e 3 faces, desculpa, retangulares, tá? E aí vocês vão fazer os exercícios da página 62, 63, 64, 65 e 65. Não esqueçam, vértices são os pontos que se encontram. Arestas são as linhas. E as faces são os lados retos de cada sólido, tá bom? Beijoca!